Olha, na hora de alimentar o seu filho ou filha, bate aquela dúvida, né, da quantidade de comida dar. Para ajudar os pais ou os avós nessa missão, nós vamos conversar com a nutricionista materno-infantil Kellen Pieroni. Eu gostaria de saber também, você de casa, se tiver alguma dúvida, já vai mandando para cá a sua pergunta. Nosso WhatsApp é o 43 3315 1313. Já vem participando com a gente aqui desse bate-papo, tá bom? Tudo bem com você? Tudo bem, Maica. Muito obrigada pelo convite. Sempre muito uma bom delícia ter você aqui. Eu que agradeço. Essa dúvida realmente surge, Kellen, quando os pais começam a alimentar os bebês, né? A fase de introdução alimentar, ali, né? Gera muitas dúvidas? Gera, Maica, porque assim, todo mundo tem uma ansiedade. Ai, meu bebê vai começar a comer, quando que vai começar a comer? E aí, quando entra no processo, porque eu falo que é um processo, né? A gente vai caminhando na apresentação dos alimentos para o bebê. E aí, quando entra nesse processo, surge essa dúvida. Será que meu bebê está comendo o suficiente? Será que eu não estou alimentando ele demais? E é uma dúvida bem pertinente, porque os pais, eles precisam perceber os sinais de saciedade do bebezinho. Alguns bebês, eles são muito fáceis de perceber. Eles jogam a comida no chão. Ou vira a carinha. Vira a carinha, tranca a boquinha. Fui dar comida pro meu sobrinho domingo. Ele me deu uma colherada assim, porque a gente, né, eles são muito rápidos. Ele bateu a colher, voou comida pra tudo quanto é lado, bem coisa de tia, né? Tipo assim, faz aquela bagunça. E ele adorou a bagunça, claro que a criança adora, mas a gente percebeu ali, bateu a mãozinha na colher, já não quer mais. Sim, algumas crianças batem a mão, outras eles fazem o sinal de para-brisa, que a gente chama, que faz assim no cadeirão e joga tudo no chão. E isso varia muito de criança para criança. E até você pode ensinar a criança alguns sinais que dizem que ela está saciada. E a gente já sabe, Maica, que respeitar os sinais de saciedade do bebê faz toda a diferença na obesidade, a criança entender o corpo dela, o estômago dela e ela parar de comer no momento que ela está satisfeita. Então, tem isso. E aí vem essa questão. Será que a quantidade que meu bebê está comendo, porque como espalha muita comida, é suficiente? Olha, nesse comecinho, a criança ela come no máximo umas 2 colheres de sopa de tudo que tem. Não é de cada item, não, que às vezes a gente coloca ali no almoço vários itens. Não, é uma colher de sopa de tudo. Então, é quase nada. E tem algumas crianças que não vão comer nada nesse começo e tá tudo bem, tá? Então, existe essa ansiedade. Agora, tem alguns bebês que são os bons de garfo, que eu falo, que eles comem muito no começo. E tá tudo bem também. Tudo bem também, criança... Mas é mais difícil ter, mas tem sim. O meu sobrinho adora uma sopa. No almoço ele não comeu muito bem assim, não. Mas na janta a sopa foi muito bem. É que determinados alimentos eles acabam sendo mais fáceis para eles também mastigarem, né? Isso, e aí faz com que eles comam mais rápido. E aí eles saem mais rápido, dependendo de uma fase que ele tá, que ele já caminha. Aí ele toma a sopa, ele já caminha, já vai brincar, eles não querem perder muito tempo, porque eles são muito exploradores. Então, tem tudo isso. Mas esse processo de comer o alimento sólido é muito importante para estímulo de fala. Então, é preciso ter esse estímulo para a criança poder desenvolver melhor a fala pelos músculos. Através da alimentação, consegue aí ter um bom desenvolvimento da fala. Interessante, isso, mas né? mais importante que quantidade é qualidade do que se come. Não é? Com Porque, certeza. por exemplo, se você der vamos falar de crianças maiores de 2 anos. Se você der um doce, claro que ela vai querer comer muito mais do que legumes. Então, mais importante que quantidade é qualidade do que a criança come. Porque a quantidade, na verdade, tem uma variação. Por exemplo, um gasto energético. Ela saiu de casa, brincou muito, correu muito. O dia foi bem movimentado, né? Claro, ela vai chegar em casa, ela vai estar com muita fome. Agora, a criança ficou mais paradinha, tá doentinha, tem um dentinho nascendo. Claro, vai influenciar no apetite dela. E tá tudo bem, pai e mãe, né? Não é fácil, né? Que os pais querem ver os filhos comendo, né? Mas é importante também saber que tá tudo certo, né? Não comendo tanto. Kellen, tá chegando pergunta, participação do telespectador. Deixa eu colocar aqui na tela pra gente saber quais são as dúvidas. É a Larissa que tá com a gente. Gostaria de saber da nutricionista de quanto em quanto tempo devemos alimentar uma criança. Se eu deixar minha neta, ela come o tempo todo, tudo que oferece. Ela tem 2 anos.
Essa idade dos 2 anos é a idade assim, que a criança ela tá com tédio, ela vai querer beliscar alguma coisa. Então ela fica beliscando o dia inteiro por tédio mesmo. Então o que acontece? A gente não pode deixar a criança ficar sem comer, porque isso não vai fazer com que ela coma mais. Isso é importante os pais entenderem, porque na criança que tem dificuldade alimentar, que tem seletividade, vem isso na cabeça. Não vai fazer ela comer mais, vai só piorar o processo. A criança, a gente tem que colocar ela para se alimentar de 3 em 3 horas. Ou, ao contrário, também acontece. Às vezes ela está brincando ali, muito intertida, e acaba que ela esquece de comer. Esquece de tomar água. Então, a gente também tem que incentivar a criança. No geral, de 3 em 3 horas é o ideal para a criança. Perfeito. Já fazer uma refeiçãozinha, às vezes, mais completas. Não esquecer, porque a gente coloca muito carboidrato e esquece da proteína, que é importante para a criança. Até porque, né, a Larissa aqui que está falando da netinha dela, criança, tudo é novidade. Então, se você oferecer um biscoito, ela vai comer. Se você oferecer, de repente, um suquinho, ela vai querer. Ainda mais se ela vê você, né, ingerindo. Então, aí você vai estimular mesmo essa vontade dela comer. Mas de pouquinho em pouquinho, olha lá, estamos vendo os uma japonesinha, coisa fofa, gente, olha lá, ó, comendo, brincando, é o Pedrinho, né? Daqui a pouco, no final do mês, o Pedrinho começa a introdução alimentar. Comer, né? Tem mais uma pergunta chegando, Kelly, vamos colocar aqui para ver quem está com a gente, qual que é a dúvida. Juliana, como equilibrar a dieta de uma criança que está com 3 aninhos e não gosta de comer carne? Já tentei de tudo, mas não dá certo. Essa é uma realidade atual do consultório. Muitas crianças, elas acabam não querendo comer carne. Mas está tudo bem. A gente só precisa colocar uma porção maior aí de leguminosas. Então, por exemplo, o que são leguminosas? Feijão, grão de bico. Então, a gente tem que colocar 2 porções de leguminosas para bater a proteína. E a gente tem que colocar outros tipos de proteína também. Por exemplo, ovos é um tipo de proteína, um iogurte, né? Mas nessa idade, a proteína dá mais ou menos 1,2 por quilo de peso. Então, é pouquinha proteína para bater. Um ovo, mais um iogurte, já bate aí a proteína para a criança. Engraçado essa criançada não querer comer carne, né? O meu sobrinho também, o outro sobrinho, ele também não comia. Agora que está um pouquinho maiorzinho, que ele começou a ter a vontade, mas a carne não é aquela coisa que eles querem, que ele busca ali. Existe o desejo, né? Algumas crianças, por exemplo, elas já entendem que vai matar o animalzinho para comer e elas não gostam dessa questão, né? E tem outras questões que são questões fisiológicas que podem estar atrapalhando ela a comer carne. Por exemplo, a carne exige muita mastigação, ela é dura, então a criança, se ela tem algum problema na questão da dentição, ela não vai conseguir comer, porque precisa triturar bem. E aí aquela carne que às vezes ela não consegue triturar bem, não cai bem no estômago, então ela não se sente bem, ela não come. Ela deixa de lado, fala, pra que eu vou ficar sofrendo se tem outras coisas que eu posso, Uma amígdala, por exemplo, muito grande, atrapalha a criança, ela não consegue engolir carne. Então, existem esses 2 fatores que podem sim levar. Mas a criança, a proteína é essencial, a gente vai estimular de outro jeito para que ela consuma, né? Outras fontes, né? Isso. Tem mais uma participação aqui, Kelly. Vamos ver quem está com a gente. É a Antônia. É verdade que a criança tem que comer no prato de sobremesa? Eu costumo colocar uma quantidade de comida e dou o tanto que a criança quiser comer. O restante, se sobrar, eu como. Eu também dei uma garfada, uma colherada na sopinha do meu sobrinho. Confesso que estava uma delícia, mesmo sem sal. Que mãe, né? Nossa, o que a gente come? Nunca, a gente come o que sobra, exatamente. É o que dá tempo ali. Não, mas se ela está aceitando, se ela não está dando nenhum sinal de saciedade, ótimo, tá tudo bem. Vamos preservar a qualidade do que ela está comendo, né? Não vejo nenhum problema, pode continuar oferecendo, né? Tem crianças que realmente elas comem mais. E tá tudo bem. Só que aí a gente tem que pensar na qualidade mesmo, que eu acho que é o ponto mais importante hoje em dia, sabe, Maica? Porque a gente tem muita tentação dos industrializados, da praticidade, né? Cozinhar exige um pouco de tempo. Então, se ela come legumes, um prato bonito, com verdura, com arroz, feijão, a carne, tá livre tudo demanda. Bem. Tranquilo. A criança também, a gente também tem que entender que a criança tem que ter um gasto energético. Então, ela tem que brincar. Né? Então, quando ela brinca, ela come bem, mas ela brinca, então ela gasta bastante energia. Isso é o natural. A Cecília está acompanhando o Vitrine Revista. Cecília, um beijo para você. Obrigada pela sua audiência. Ela está falando assim que ela tem uma neta de 9 anos. A neta não come carne e nem ovos.
É preocupante nessa idade? 9 anos. 9 anos não come nem carne nem ovos, né? Aí a gente tem que ver o que ela come, né? Tem que ter uma proteína. Tem que ter. A proteína ela é essencial, porque ela faz a construção dos músculos, né, da pele. Então, é essencial a proteína. Então, o que a gente tem que pensar? Mas ela come, por exemplo, uma receita que vai grão de bico, ela come uma receita que vai ervilha. Então, aí ela tem fontes vegetais, né, de proteína, porque ela precisa dos aminoácidos. Então, precisa sim de um acompanhamento aí para ver o que ela consome. O iogurte é uma boa opção proteica também, mas não dá para a criança ficar só na base do iogurte, do leite. Né? Tem essa questão de hoje as crianças consumirem muito leite, não tem essa necessidade, tem que comer comida mesmo. Então, ela não come, mas ela come muita bolacha, muito biscoito, aí a gente precisa avaliar. Aí fica preocupante, né? Fica preocupante quando é nesse sentido, Maica. Mas se ela come as porções bonitinhas de duas leguminosas, estou dando o exemplo da leguminosa, Sim, que acho que o pessoal entende melhor, né? Mas se ela come as 2 porções ali bonitinha, tá tudo tranquilo. Perfeito. Mas ela precisa ingerir a proteína. Tem mais uma pergunta, mais uma participação. Vamos colocar aqui quem está com a gente. É a Juraci. Eu tenho uma dúvida. Comida de criança tem que ser misturada ou deixa tudo separado para ela escolher o que comer? Boa pergunta, né? Será que mistura tudo, faz aquela papinha, aquela gororoba gostosa? Ou deixa ali tudo separadinho para a criança ver o que ela está comendo, para conhecer? Tudo vai depender da idade, né? Se a criança, ela tá na fase de introdução alimentar do começo, né? É tudo separadinho para que ela sinta o sabor de cada alimento. Porque senão, por exemplo, a gente mistura arroz com feijão, o feijão predomina, não sente o gosto dos legumes, então ela nunca vai saber diferenciar o que é um brócolis de um feijão. Então, para ela, o gosto é só arroz e feijão. E aí, aos poucos, ela vai parando de comer os legumes. E quando colocar separado, ela nem vai reconhecer. Ela nem vai saber o que ela gosta. Então, pensando nisso, tem que ser tudo separadinho no começo. Mas depois, ali por volta dos 9 meses, já dá para fazer uma sopa, por exemplo, mas não de forma rotineira. Faz de vez em quando a sopinha ali para ele provar. Faz um arroz com legumes, faz um ovinho mexido com um espinafre, por exemplo, porque a criança ela já tem uma gama, ela já provou os alimentos. E aí, depois de 9 meses, depois com 1 ano, é vida que segue, né? Mais comida tranquilo. da família mesmo. E a comida da família precisa ser saudável. Com certeza. Tá aí, gente, informações sobre saúde, né, sobre alimentação infantil, Kellen Pieroni. O Instagram dela tá aberto aí, da Kellen Pieroni. Para quem quiser acompanhar o Instagram da Kellen, é nutricionista materno-infantil, ajuda as mulheres também que estão no processo de gravidez. Ó, o Instagram tá aqui, ó. Nutricionista materno-infantil, tem várias informações, está sempre se comunicando ali com quem está acompanhando o trabalho dela através dessa plataforma. Obrigada, Nutri. Eu que agradeço, Um beijo para você e toda a família, tá? Um beijo. Até a Muito próxima. Obrigada, até.